Filipenses 2, do verso 5 ao verso de número 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. A Almeida Revista Atualizada traz uma simplificação de tudo isso. Ela diz: mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, assente-se, por favor. Eu quero fazer uma breve oração com você. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Ó Pai, em nome de Jesus, graças te damos por essa noite, pela oportunidade que aqui temos, ó Deus, de cultuar ao Senhor. Obrigado por esta casa de oração, que tem promovido justiça nessa cidade, exercido o seu sacerdócio com excelência, procurando cumprir a sua missão como sal da terra e luz do mundo. Usa os meus lábios, não me permita falar de mim mesmo e nem a partir de mim, mas tão somente pela instrumentalidade do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa noite. Oramos assim. Amém e amém. Nós vivemos uma época, é bem reconhecido por cada um de nós, uma época de um ataque, um bombardeio, de um modismo satânico em direção à igreja. Quando nós olhamos para o mundo, e aí eu quero trabalhar mundo não numa perspectiva do cosmos, e nem tratar mundo aqui como pessoas que não são crentes, mas mundo daquilo que é o significado mesmo da palavra, como sistema divorciado de Deus, governado pelo diabo. A ideia que trago de mundo aqui não é uma ideia de pessoas que não professam a fé evangélica, mas de um sistema enraizado no meio da nossa geração, em que as pessoas estão perdendo a sua identidade, os relacionamentos estão a cada dia mais vulneráveis, as relações estão a cada dia mais estremecidas, as pessoas coisificam seres humanos e as tratam como objetos em que pode se utilizar e descartar a qualquer tempo. Quando nós olhamos para esse sistema, nós estamos vendo em grande escala, em enorme escala, em ambientes acadêmicos, em ambientes profissionais, de forma diversa, ambientes da mídia, dos artistas, pessoas perdendo a sua identidade. E na verdade as pessoas perdem, na maioria das vezes, a sua identidade, não porque elas não têm, mas simplesmente pelo desejo de serem aceitos pelas pessoas. Normalmente as pessoas mudam neste mundo, esse sistema, nesse mundo sistêmico governado pelas forças malignas, não como forma de melhorar, mas com desejo de serem mais aceitos, de serem mais aplaudidos, de serem mais admirados, principalmente quando nós olhamos para a vida de jovens, e aí eu penso não só numa escala em cima dos jovens, esse ataque, mas também em cima de pessoas que, abre aspas, são maduras, pessoas mudando a sua forma de pensar e de viver, não como sentido de crescer como seres humanos, crescer na ética, crescer na sua responsabilidade, mas tão somente pelo desejo de ser aceito, de ser admirado, de ser respeitado. E nessa dinâmica de ser aceito, de ser respeitado, as pessoas se anularam. Elas não aceitam mais quem são. Pessoas vivem crise com o seu corpo, vivem crises com a sua realidade social, vivem crises com a sua realidade intelectual,
e muitas vezes elas querem ser alguma coisa, não pelo desejo de serem para serem úteis aos outros, mas tão somente para serem aceitos no meio onde vivem. As pessoas perderam a identidade. E na verdade, quando nós olhamos para esse sistema, nós temos que pensar em pluralidade, modelos. Porque neste mundo existem modelos, não existe modelo. Você se adequa ao padrão que mais você acha legal, você se adequa ao padrão que você acha em que você será mais aceito, e você se adequou nesse padrão, esse sistema te aplaude. Ele aplaude pessoas, e essas pessoas, mesmo sendo aplaudidas, estão infelizes, estão tristes, estão amarguradas, porque não se veem em si mesmas mais. Elas não se observam olhando pela palavra, elas se observam olhando pela ótica chamada mundo, porque esse mundo também é um espelho, parecido com aquele que você tem na sua casa, em que você se coloca de frente dele e diz assim: espelho, espelho meu, aqui quem manda sou eu. Porque quando você está de frente ao espelho da sua casa, você que comanda a relação, porque você só sai de frente do espelho da sua casa quando ele projeta a imagem que você quer. Então quem manda na imagem não é o espelho, quem manda na imagem é você. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos ver do Gênesis ao Apocalipse o padrão, não padrões, um padrão tão somente de imitação para a igreja. Do Gênesis ao Apocalipse é a chave hermenêutica das escrituras, chamada Jesus Cristo. Só que esse espelho chamado Bíblia é diferente do espelho da sua casa, porque lá na sua casa você diz: espelho, espelho meu, aqui quem manda sou eu. Só que esse espelho chamado Bíblia, quem comanda não é quem lê, mas é a mensagem que nos comanda. Então nós só iremos ficar bonitos e nos moldes dos padrões cristãos quando nós nos observarmos olhando para a palavra e nos adequarmos ao padrão da palavra. Aqui não existem padrões. Aqui não existe padrão Pedro, padrão Paulo, padrão Tiago, até porque Pedro, quando fala aos coríntios, ele diz assim, sede meus imitadores, mas ele diz, como eu sou de Cristo. Então o padrão para a igreja do Gênesis Apocalipse, o padrão de reflexo e de expiração da igreja é Jesus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ela é divinamente inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo que inspirou os homens a escrevê-la. Mas Deus não foi inspirado, Deus expirou a inspiração nos homens. Então quando nós pensamos em ser cheios do Espírito, nós temos que pensar na perspectiva de alguém que não é cheio para explodir. Porque nessa ótica, nessa mania que nós temos de trazer muitas alegorias, e elas são didáticas muitas vezes, a impressão que nós temos quando nós olhamos para Efésios, na ideia de encher do Espírito, a ideia de que nós somos vasos sem tampa, e o Espírito é um líquido, um óleo que desce sobre nós até a gente ficar cheio. Quando nós olhamos para o texto sagrado, observando as regras ali da interpretação correta, nós aprendemos que ser cheio do Espírito não é alguém que está fungando, sendo cheio, recebendo do Espírito, mas é alguém que é controlado pelo Espírito Santo de Deus. É alguém que é controlado na sua forma de falar, na sua forma de pensar. Então a igreja, ela precisa ser cheia do Espírito, sim. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus de Blumenau para sermos cheios, mas não tão somente para fungarmos. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós formos cheios e não expirarmos, nós morreremos. Uma pessoa só morre por falta de ar, não é porque lhe falta ar, é porque há dentro dela um excesso de ar. Ela inspira tanto, que ela não dá conta de expirar todo o oxigênio e gás carbônico que está nos seus pulmões. Então nós só seremos eficazes na nossa missão, só vale a pena ser cheio do Espírito, quando eu inspiro dentro da casa, e quando eu saio daqui e expiro a vida de Deus para os outros. Por isso eu sou cheio do Espírito. Eu não sou cheio do Espírito tão somente para manifestar os dons e nem para reproduzir o fruto de Gálatas 5:22. Eu sou cheio do Espírito para reproduzir a vida de Cristo através das minhas relações.
Porque o melhor de Deus para mim e para a sua vida, irmão, não é carro, não é dinheiro, não é dom, não é ministério. O melhor de Deus para nós, através do seu Espírito, é formar Jesus Cristo em nós. O Pai planeja, o Filho executa, e o Espírito gera vida. Isso fica claro quando nós olhamos para a salvação. Quem planejou a salvação? Foi o Pai. Quem executou a salvação? Foi o Filho. E quem aplicou a salvação na igreja? Foi o Espírito Santo de Deus. Então o Pai planeja, o Espírito executa, o Filho executa, e o Espírito gera a vida de Deus na igreja. Uma igreja só é poderosa quando ela reproduz Cristo através do seu comportamento e através da sua vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, para o exemplo de Cristo, nós estamos aqui diante de uma doutrina imprescindível para a igreja, chamada doutrina da kenosis, ou doutrina do autoesvaziamento de Cristo. A gente tem mania de olhar para Jesus nos seus ensinos, nos seus milagres, na sua forma de viver, e muitas vezes pensarmos que Jesus fez o que fez porque era Deus. Realmente, Ele é Deus. Existe uma unipersonalidade de Cristo. Ele é Deus homem e é Deus divino. Porém, tudo que Cristo faz encarnado, Ele não faz a partir da sua divindade, mas Ele faz a partir do poder e da ação do Espírito Santo. Cristo só faz o que faz porque Ele é completo, Ele é totalmente cheio, controlado pelo Espírito Santo. Porque a verdade, o que faz diferença não é quanto eu tenho do Espírito, mas é quanto o Espírito tem de mim. Jesus entende que quando Ele ora, Ele não ora para Deus fazer. Nós temos aquela mania, o Tiago também às vezes se pega nessa mania, de orar para Deus fazer. Deus sempre está fazendo, irmãos, desde o princípio. No princípio criou, Deus está criando. Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então o Espírito está sempre em movimento. Então quando eu oro, eu não oro para Deus fazer, a não ser que eu ore de forma intercessória, orando pelos meus irmãos. Mas quando eu digo que oro para Deus fazer, sabe qual é a impressão que me dá? É que nós estamos diante de um Deus inerte, que está com os braços baixos, esperando um crente orar para ele levantar a mão. Não, Deus é completo em si mesmo, Ele faz o tempo todo. Por mais que você não perceba que Deus esteja fazendo na sua vida, Ele está trabalhando por ela de forma diuturna. Então quando eu oro, eu não oro para Deus fazer. Quando eu oro para que Deus me inclua naquilo que Ele já está fazendo. Deus está sempre fazendo. Então o Tiago põe de joelho e começa a orar para que Deus inclua ele no processo do seu realizar. Eu quero dizer para você, Deus sempre está fazendo pela sua família, Deus está sempre fazendo pelas suas finanças, Deus está sempre fazendo pela sua saúde, Deus está sempre fazendo pelo seu ministério. Resta a mim fazer o que Cristo mandou, Mateus 6,6. E tu, quando for orar, entra no teu quarto. Só que quarto lá não é aposento, quarto lá é porão, lugar sujo. Entra no porão, no lugar mais imundo da sua casa, porque o teu Deus, que já está em secreto, estará te esperando há um bom tempo, dizendo: vem para cá, porque eu quero tratar com você. Então tu, quando for orar, entra no teu quarto, feche a tua porta e busque o teu pai em secreto. E teu pai que está em secreto, que vai tratar com você sobre as suas mazelas, sobre os seus problemas, Ele te recompensará publicamente. Isso é Deus. É o Deus que faz, é o Deus que realiza. Jesus ora muito quando está encarnado? Sim. E Ele ora por quê? Porque Ele sabe que Deus está fazendo, e Ele está incluído no processo da realização de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos Jesus, o que Cristo fez, porque Paulo está escrevendo para uma igreja amiga. O tema central de Filipos é alegria. Alegria em face às perseguições. Paulo está preso em Roma, Cesareia. Ninguém sabe afirmar. Eu acredito que estava em Roma, mas não afirmo isso. Ele está preso em Roma, escrevendo para amigos. Olha a saudação de Paulo em Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Essa é uma das poucas cartas onde Paulo não apresenta suas credenciais. Em outras também ele não vai apresentar. Mas quando
Paulo se apresenta de forma mais informal aos filipenses, é porque esta igreja é uma igreja amiga, é uma igreja que investe na obra missionária. Paulo tem proximidade, Paulo está dizendo: fiquem alegres, mesmo que vocês estejam diante das perseguições. Aí Paulo apresenta as marcas de Cristo, como que dizendo para esses cristãos: diante das perseguições, reproduzam o que Cristo fez. Você não pode só considerar o que Cristo fez, porque quando eu olho Cristo a partir de uma ótica de apreciação, normalmente eu me coloco à distância. Não, é o Cristo que eu considero que fez, Hebreus diz isso, mas é o Cristo que eu não só aprecio, admiro, mas é o Cristo que eu me esforço pela ação do Espírito a reproduzir a sua vida. Para a igreja existe um modelo, e o nome se chama Jesus. Aí Paulo começa dizendo, olha aí o versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que governa Cristo enquanto Ele está aqui? É um sentimento de estrita obediência à vontade do seu Pai. E qual é o sentimento que impulsiona Jesus a obedecer? Mateus 11:29 nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o sentimento de Cristo: que sou manso e humilde de coração. Então Cristo, o que governa o ser de Cristo é uma obediência inegociável em cumprir o seu chamado como filho de Deus, como alguém que obedece, para cumprir as ordens do seu Pai. Isso fica claro quando nós vemos Cristo ser tentado por Satanás no deserto. O que o diabo diz para Jesus, depois de 40 dias de jejum? Olha, transforma essa pedra em pão. E surge a pergunta para nós: Cristo poderia transformar as pedras em pães? É claro, Ele é Deus, mas Cristo está vivendo, mesmo sendo Deus, nós vamos ver lá na frente, Ele não usurpa se manifestar como Deus, porque se Ele manifesta como Deus na tentação, a tentação é uma mentira. Deus não pode ser tentado, mas Cristo é tentado como homem, e Cristo só vence a tentação a partir de quem? A partir do Espírito que está nele, o Espírito Santo. E o que ele diz para Satanás? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo para o diabo? O que mata a minha fome não é pão, o que mata a minha fome não é carro zero, o que mata a minha fome não é casa nova, o que mata a minha fome não é picanha, o que mata a minha fome não é comida terrena, mas a única coisa que mata a fome de Cristo é fazer a vontade do seu Pai. Por que nós estamos vivendo uma dimensão extraordinária, muito grande? Lá em Anápolis nós temos muito isso, crentes que estão depressivos, frustrados com Deus. Paulo nos diz, 1 Coríntios 15:19, se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, nós somos mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Os homens estão infelizes porque existe uma expectativa de promessa terrena. Os homens estão frustrados porque há uma expectativa de conquista momentânea, de ganhar. E nós vivemos essa mensagem altruísta, antropocêntrica, que não é cristã, de que você veio para a igreja para ganhar. Eu não tenho nada contra você ganhar. Eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus faz milagre, eu creio que Jesus opera. Mas eu sei que existem dados momentos que Ele não fará. Porque quando Jesus nos chamou, Ele não nos chamou para ganhar. Não se assuste com isso. Quando Cristo nos chamou, o que Ele disse? Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhará. Nós não fomos chamados para ganhar aqui, fomos chamados para perder, mas para ganhar no céu de glória. Chamados para perder. Esse é o Cristo que vive em renúncia, que pode, mas não faz,
que é, mas não se manifesta como tal. Ao contrário da nossa geração, que não é e quer ser, que não pode e quer poder. Cristo pode, mas não faz. Ele é, mas não se manifesta como tal, porque ele vive em obediência a Deus. Caminhe pelo versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus completo, poderoso. Ele está na terra, mas é Deus. Ele está na criação. No princípio, abra para mim em João capítulo 1, verso 1, por gentileza. Vamos olhar, vamos remeter a criação do Gênesis a João capítulo 1. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, em Cristo, Deus criou os céus e a terra. No princípio é Cristo. É a razão da criação. É o Deus que participa de tudo, como Pai, porque Ele não é menor do que o Pai, nem maior do que o Espírito. Eles são dependentes e harmônicos entre si. Falei, o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito gera vida. Eles fazem juntos, realizam juntos, mas cada um com a sua atribuição. Ele é, mas não quer ser. Ele é pão asmo, sem fermento, sem heresias, sem mentiras, sem engodo. Ele é o Deus puro e genuíno. Caminhe comigo no versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. O texto diz, ao meio da revista e atualizada, que ele se esvaziou. Olhe para cá. Você já parou para pensar o tanto que Cristo se esvaziou? Pastor, eu penso nisso quando eu olho para a cruz. Não, Cristo não se esvazia só na cruz. A partir do momento em que o homem peca, é lançado para fora do Éden, o que está acontecendo? Deus está irado, porque o homem pecou. E é necessário que a justiça seja satisfeita, porque o Evangelho é justiça. E a Bíblia diz nos Salmos que Ele é justo juiz. Deus é justo. E a justiça deve ser exercida a qualquer custo, porque Deus é justo, é completo em justiça. O martelo vai bater a condenação sobre a cabeça do Tiago Bandeira. O que eu mereço? Morte. O que eu mereço? Inferno, é isso. Mas Cristo voluntariamente aceita e vem vestir-se no corpo humano. O Deus da glória que cria tudo aceita a ideia de vir aqui encarnado. E o esvaziamento começa a partir daí. Quando Cristo vai para o ventre de Maria, gerado pelo Espírito, vem comigo. O Deus, você já imaginou Deus nadando num líquido amniótico? Batendo perninha dentro do ventre de uma mulher? É Deus que está lá. O Deus da glória, Salvador e Redentor, dentro do ventre de Maria. E quem gera ele? Olha a ação do Espírito. O Espírito não desce sobre Jesus na pomba, irmãos. Ele desce só para eclodir o seu ministério, para todo mundo ouvir. Mas o Espírito está atuando na vida de Cristo na terra, desde o gerar. Porque quem gera Cristo é o Espírito. Você já imaginou Deus dentro do ventre de Maria? O Deus homem está lá, mas o Deus divino sabe que está lá. Daqui 9 meses eu vou nascer. Dependendo do alimento que Maria come, dependendo da água que Maria bebe, para ele se manter, é gerado pelo Espírito. Mas ele é homem, 100% homem. Cristo nasce pequeno, neném, pastor Lediel, pequenininho, é tirado das entranhas de Maria. E alguém, talvez a parteira do dia, deu um tapinha atrás de Jesus, e Deus chorou,
porque teve contato com o ar de fora, e pelo fato dos seus pulmões serem imaturos, ele chora. Você já imaginou Deus chorando? Você já imaginou Deus com cólica? Porque o seu intestino é imaturo? Isso é sério. Ele bebe um leite, mas dói porque criança chora. Você quer mais? Eu tenho uma criança de 2 anos ainda que usa fralda. Você já imaginou o bebê Jesus sujando as fraldas? O Deus da glória, Criador dos céus e da terra, aceitando isso, morrendo para o Pai, a fim de nos reconciliar com Ele, porque Jesus não paga conta para diabo, o diabo não tem lucro, não tem nota promissória, Jesus morre para Deus. Por isso que o texto diz que agradou ao Pai moê-lo. Ele morre para Deus, para nos reconciliar com o Pai. E Ele está lá deitado e chorando, porque se não trocar Ele assa. Queridos, atentemos para isso. O nosso Pai Salvador, Criador, o Deus da glória, esvaziou-se. Ele abriu mão de tudo isso, não somente para que contemplássemos e admirássemos, mas para que reproduzamos isso em nós. Você já imaginou Deus de um lado da casa e José dizendo: vem Jesus, vem no papai. E ele não sabe andar, porque criança tem que aprender a andar. Você já imaginou Deus tropeçando nas pernas e aprendendo a andar? O Deus da glória, o Deus que se esvazia. E hoje nós contemplamos uma igreja, e eu não digo igreja numa perspectiva de noiva, mas institucionais em muitos lugares, onde os crentes se atracam e a glória de Deus fica longe, porque são cheios de si. Deus tem nos chamado numa noite como essa, para uma reflexão e uma tomada de posição de que nós precisamos descer e nos esvaziar mais. Cristo se esvaziou do que é bom, nós temos que nos esvaziar daquilo que é mal. O que precisamos abrir mão? Ele se esvaziou, e a Bíblia diz que ele se esvaziou assumindo a forma de escravo, doulos, escravo. Ele não só desceu, vestiu no corpo humano, viveu entre nós. Ele assumiu uma forma, e a forma da igreja, porque o Espírito é um espírito de serviço. Alguém que não vive em si mesmado, em si mesmo, arrogante em suas próprias pretensões, mas alguém que serve. Isso é lindo quando nós olhamos e vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus está lavando os pés de um por um. E a gente pergunta, por que Jesus lava os pés? Aí alguém me diz, porque ele queria ensinar uma lição de humildade. Sim, mas é muito mais do que isso. O lavar os pés de Cristo em relação aos seus apóstolos transcende humildade. Cristo lava os pés dos seus discípulos, sabe por quê? Quando Jesus lava os pés de Pedro, talvez, você acha que Jesus estava com medo de perder a sua posição e que Pedro pensasse talvez ser o Messias da igreja? Ele não tinha medo. Jesus não tinha medo de lavar o pé de André, de Filipe, de ninguém. Por que Jesus não tem medo? Porque ele sabe de onde ele veio e para onde ele iria, e quem o comissionou. Pessoas só lavam os pés uns dos outros quando elas sabem quem elas são diante de Deus. As pessoas hoje não servem mais às outras, sabe por quê? Porque tem medo de perder a sua posição. Tem ciúme do que tem. E quem tem ciúme do que tem não sabe quem deu. Quem deu o ministério que você tem, o emprego que você tem, o cônjuge que você tem, o filho que você tem, a empresa que você tem, foi quem? Foi Deus. E se foi Deus que me deu, ela está a serviço dos outros. Eu não tenho medo de perder a minha posição. Servos incontaminados.
Eu lavo porque eu sei quem eu sou. Eu não tenho ciúme do púlpito, porque eu sei quem eu sou. E se prega, canta, adora melhor do que eu. Amém, glória a Deus. Mas o que Deus tem comigo é comigo. Eu fui chamado, você foi chamado. Um dos maiores problemas hoje dentro da igreja, sabe qual que é? São pessoas que trabalham mediante voluntariado. E eu não estou dizendo de voluntário numa perspectiva convencional, de integrados e voluntários. Não é essa a perspectiva que eu quero trabalhar. Mas é uma ideia de quem faz por ocasião. Voluntário, ele faz quando dá. Ele faz se tiver tempo. Ele faz se der certo. E ele sempre acha que está fazendo um favor. O problema de muitos obreiros, muitos crentes da igreja, e o chamado aqui é extensivo para a grande comissão, para todos nós, é que nós achamos que estamos fazendo favor muitas vezes. Eu trabalho, ganho meu dinheiro, eu vou quando der. E existem milhares de pastores liderando, sofrendo com esse tipo de gente na obra de Deus. Eu estou sentado aqui, eu sou voluntário, você não é voluntário. Voluntário faz por ocasião, chamado faz por convicção. Quem é chamado não faz quando dá, ele faz sempre. Chamado não prega porque tem que pregar, chamado prega porque tem o que pregar. Voluntário canta porque tem que cantar, chamado canta porque tem o que cantar e adora a Deus em espírito e em verdade. Você é chamado de Deus, entenda isso. E o chamado de Deus é para que imitemos Cristo. E se eu imito a Cristo, eu sirvo os meus irmãos. Eu estou a serviço. Eu não faço para ser aplaudido, para ser admirado, para conquistar caminhos maiores. Eu faço porque fui chamado. Chamado pega no arado e não olha para trás. Quem tem o Espírito Santo não olha, mas mantém os seus olhos fitos em Cristo. Prossigo para o soberano prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele olha o que Cristo fez, e isso é suficiente para ele continuar caminhando. Cristo foi obediente. Cristo não usurpou ser igual a Deus. Cristo se esvaziou. Cristo se manifestou como servo. E o versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por que Cristo morreu? Ele morreu para que eu e você morra. Quando Cristo morreu, nós morremos nele e com ele. É como Paulo disse aos Gálatas 2,19: estou crucificado com Cristo. Sabe qual é o nosso problema maior? É porque a gente ressuscita demais, irmãos. A gente diz que morreu com Cristo, mas eu nunca vi um defunto em um caixão, alguém dar um tapa num defunto e ele levantar. Eu nunca vi. O nosso problema é que a gente diz que morreu, mas se alguém nos contrariar, a gente levanta do caixão e diz: aqui não. Pessoas que dizem que morreu estão ressuscitando diariamente. Você morreu com Cristo. Quem foi crucificado com Cristo não vive esta vida mais. Ele se movimenta no Espírito, ele anda no Espírito. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele se humilhou, ele não foi humilhado, isso é diferente. Não humilharam ele, foi ele que se humilhou. Ele quis voluntariamente fazer isso por mim e por você. Mas enquanto vivermos de contemplação, a nossa vida cristã será um fiasco. Por que eu sou cheio do Espírito? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis. Quem vai ser ainda não é. Quando Jesus fala com seus discípulos: vocês precisam do Espírito para serem, eu fico me perguntando. Deus me agraciou com a oportunidade de estudar e de viver esse ambiente jurídico e olhar as muitas leads, das audiências. E eu já cansei de ver promotor virar para a pessoa e dizer assim: eu não quero saber qual a sua opinião sobre os fatos, eu quero saber o que você viu sobre os fatos. Porque uma testemunha só é fidedigna, só é axioma, genuína, quando ela presenciou os fatos que ocorreram. Mas para ser testemunha de Cristo é muito mais do que isso.
Porque quando Cristo fala para aqueles homens: fiquem em Jerusalém, vocês receberão poder do Espírito. A pergunta que surge para nós é: será que esses homens viram Jesus curar? Claro que viu. Esses homens oraram com Jesus, oraram. Esses homens comeram com Cristo, comeram. Esses homens andaram com Jesus, pastor Lediel, andaram. Mas ainda eles não serviam para ser testemunha de Cristo. O que Jesus está dizendo para eles? Enquanto vocês ficarem só contando o que vocês viram, ninguém acreditará em vocês. Vocês precisam dentro de vocês daquilo que está dentro de mim. Vocês precisam do meu Espírito Santo. Tem muita gente falando de Deus, pouca gente sendo boca de Deus. Quando somos cheios do Espírito, nós não falamos de Deus, nós somos boca de Deus. Para o nosso marido, para a nossa esposa, para a nossa casa, para os nossos filhos, na faculdade, dentro da igreja, aonde quer que eu estou, eu sou boca de Deus, porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Testemunhas. Alguém que tem dentro de si a mesma natureza de quem ele fala sobre. Ele se humilhou. O seu sacrifício é expiatório, é vicário, é poderoso. O seu sangue tem poder. Paulo é tão ciente disso, que quando ele fala aos Coríntios, ele fala: olha, as minhas pregações, elas não foram de grandes retóricas, não foi de sabedoria humana, porque isso é fútil, é vão, é passageiro. As minhas palavras consistiram e falaram sobre a cruz, porque a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É a cruz que nos leva a Deus. Por isso que Tiago não ora: Deus, amém, não, eu falo: Deus, em nome de Jesus. Por isso que quando eu olho para Deus, eu falo: Jesus, em nome de Jesus, e Ele abre um sorriso e fala: agora eu te ouço, porque você está debaixo do sangue e do sacrifício de meu filho. Tem muita gente querendo coroa, mas tem pouca gente querendo cruz. É tempo de voltarmos a olhar para a cruz, e sem o Espírito de Deus jamais viveremos a vida de Cristo. Eu gostaria que você colocasse a sua mão no seu coração por alguns segundos e fizesse uma introspecção do que eu preciso abandonar. Qual é o esvaziamento? Marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa marido, filho que não perdoa pai, pai que não perdoa filho, mágoas enraizadas. Pastor, mas eu estou na igreja, está tudo bem. O fato de estar no templo não quer dizer que está tudo bem. O Éden não foi suficiente para Adão e Eva viverem bem. Tinha tudo para dar certo, pastor Ledião. Casa, comida e nem roupa lavada precisava. E além disso tinham comunhão com o Pai. Mas morreram dentro da sua própria terra. Cristo no deserto tinha tudo para pecar. Não tinha comida, não tinha sombra nem água fresca, mas não caiu, porque Cristo não é sustentado pela aparência, Cristo é sustentado pela essência, e a essência dele é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso me esvaziar mais. Qual é a marca de um cristão verdadeiro? Obediência. Não usurpar, ser o que não é. Esvaziar. Assumir a forma de servo e humilhar-se. Pessoas perderam a essência porque negociaram a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, começando de mim: você pode perder tudo nessa vida,
dinheiro, casa, família, saúde, mas nós não podemos perder a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se esvazia. Gostaria que você ficasse em pé nessa hora. Pelo amor de Deus, coloque em prática isso. Não é essa conversa, hoje, a partir de hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Eu não aguento esse negócio. Não. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que confronta. Só tem um padrão, um modelo para a igreja, e o padrão é Cristo. Eu não sei se você entendeu. Você não é voluntário, você é chamado. Você é chamada. Pessoas que estão tentando enterrar seu ministério, que estão sentadas aqui pensando que não tem mais jeito. Deus te chamou para esta grande obra. Nós não vamos orar para Deus fazer hoje. Nós vamos orar para que Ele nos inclua naquilo que Ele já está fazendo. Será que nós temos alguém aqui nessa noite? Pastor, eu quero me esvaziar mais. Eu quero descer mais. Eu quero atender o meu chamado. Eu quero ser mais completo no Espírito. Eu entendo que isso é para mim. Se tem alguém nessa condição que precisa descer mais, se esvaziar mais, precisa de uma força de Deus, precisa do Espírito Santo para fortalecer, ajudar você a levantar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem. Isso. Você que chega aqui à frente, sabe que precisa esvaziar. Vamos fazer diferente, vamos ajoelhar. Eu preciso descer mais. Aragás. Não existe posição melhor para a igreja do que se ajoelhar. Você que precisa esvaziar, descer mais. Pastor, eu preciso abrir mão de outras coisas. Pastor, eu estou precisando de poder de Deus na minha vida, para orar, para ler a Bíblia, para ser forte. Vem aqui, por favor, se você precisa. Não ligue, agora é você e Deus. Ah, como essa mensagem mudou a minha vida. Você vai lavar os pés das pessoas porque você sabe quem você é. A Bíblia diz: considere o seu irmão superior a você mesmo. E a relação de superioridade aqui não está ligada à hierarquia, está ligada a alguém que dá preferência para o outro. Comece a orar. Você que está aí atrás, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos orar. Desce. Desce que Jesus aparece. Eu preciso descer mais. Não faça para ser notado, faz para adorar. Recai, shomenebi andaragas, turibi andarai. Meu Deus, ah, Pai, como eu preciso descer. Eu preciso descer, Pai. Desce.
eu sei que não dá fácil. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranjo. Lavastubi cantarabacandarai. Riando lavasturi bicandarebia. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. pastor, eu quero ser mais cheio do Espírito. Eu quero ser controlado por Ele. Todos que aqui estão agora, levante as duas mãos para o alto, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, pode ficar em pé, levanta as suas mãos. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Vamos aprender com a palavra? Preste atenção no que eu vou dizer, feche os seus olhos. Ouça a palavra. Lucas 11, verso 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, que busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Olha tanto que é lindo aqui, pastor Lediel. Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu tenho que pedir, eu tenho que bater, eu tenho que buscar, eu tenho que insistir. Levante as mãos para o alto, nós vamos clamar agora e dizer: Espírito Santo, enche a minha vida, enche a minha vida, Espírito Santo. Eu quero ser controlado. Começa a pedir. Enquanto o ministério de louvor canta o refrão dessa música, você pede, você pede. Tem pessoas aqui que talvez não tenham tido experiências ainda poderosas com o Espírito, ou tiveram e deixaram de ter. Essa noite Deus preparou